cara tava puto por pagar 20 reais na água. Ele então criou uma marca de luxo falsa chamada Aqua de Rubineto, que significa literalmente água da pia. E encheu várias garrafas chiques com água da pia da cozinha dele. E entrou com essa marca numa competição de água gourmet. E a reação dos jurados... It's a bit sweeter, it's not a bit like chocolate. Took me right back to my childhood. E depois disso, ele pediu pra adivinharem o preço da garrafa. I would go like maybe like 400, even like 500. Esse cara tava puto por pagar 20 reais na água. Ele então criou uma marca de luxo falsa chamada Aqua de Rubineto, que significa literalmente água da pia. E encheu várias garrafas chiques com água da pia da cozinha dele. E entrou com essa marca numa competição de água gourmet. E a reação dos jurados... It's a bit sweeter, it's not a bit like chocolate. Took me right back to my childhood. E depois disso, ele pediu pra adivinharem o preço da garrafa. I would go like maybe like 400, even like 500. Essa é a tatuagem mais genial da história. Vendo assim, não dá pra entender. Mas quando você coloca uma régua do lado, tudo faz sentido. Agora ele pode medir o que ele quiser só usando o dedo. Nesse restaurante, você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí, sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Nesse restaurante, você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí, sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Nesse restaurante, você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí, sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos. E aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos. E aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos. E aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Eu tô surtando por causa dessa foto. Isso aqui é um mar ou um sofá? Porque 90% das pessoas enxergam o oceano com um barco, mas 1% tem certeza que é um rasgo num sofá de couro. Esse menino achou a pergunta mais difícil do mundo. Um caminhão cegonha sem carga tem 4,2 toneladas. Ele transporta 7 carros e cada carro tem 1.350 quilos. A primeira pergunta fazia sentido. Qual vai ser o peso dele com os carros em cima? Mas a segunda era simplesmente qual a idade do motorista? Como é que eu vou saber? Esse é o vídeo mais odiado da internet. Ele foi postado em 2018 e em 2 dias já tinha 13 milhões de dislikes. E ele é a retrospectiva de 2018 postada pelo próprio YouTube. E as pessoas odiaram tanto esse vídeo que o botão de dislike foi desativado permanentemente depois disso. Esse é o ladrão mais atrapalhado da história. Ele entrou no banco e começou a chutar os caixas pra ver se saía dinheiro, mas deu errado. Aí tentou ir pra outro lugar, só que ficou preso na porta. Depois de um tempo, ele até conseguiu tirar o corpo, mas ficou com a cabeça presa. E aí fez tanta força que a calça dele caiu. Com a bermuda recuperada, ele tentou tomar café e nem isso ele conseguiu. E voltou pra porta giratória pra finalmente tentar ir embora. Aí a polícia chegou e ele foi preso. Como pessoas altas e baixas enxergam o mundo. Uma pessoa de 2 metros enxerga por cima das prateleiras, vê as pessoas normais como se fossem criancinhas e algumas situações são meio
estranhas. Já alguém com 1,65, que é a altura média pra mulheres, enxerga desse jeito. Consegue alcançar tudo numa boa, mas não bate a cabeça no teto. Privilegiados! Agora, uma pessoa de 1,50 vive assim. E eu nunca me toquei que tem gente que não vê desse jeito, porque pra mim é o normal. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, Aquele que faz sua voz ficar fininha? você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só uma semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, Aquele que faz sua voz ficar fininha? você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só uma semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. No banheiro dessa escola, colaram a foto de uma cabra gritando no suporte de papel toalha. Ninguém entendeu nada, até a hora que finalmente puxaram um papel. Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E pra isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas pra uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer e aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E pra isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas pra uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer e aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Isso é uma torre infinita de livros, mas o que acontece se você cair dentro dela? Olhando pra dentro, ela é extremamente profunda e dá um frio na barriga, principalmente se você tiver medo de altura, porque parece que se você cair, nunca mais vai dar pra sair. Mas na verdade, se você cair, vai ficar na altura do chão, porque apesar de parecer super fundo, isso na verdade é um espelho que reflete a parte de cima. Esses meninos acharam um jeito genial de escapar da sala de aula. Eles mexiam as mesas de pouquinho em pouquinho, cada vez que o professor se distraía. Assim, eles conseguiam andar pela sala sem ninguém perceber o movimento. E no fim, eles finalmente conseguiram sair pela porta. Aí o professor percebeu e eles tiveram que voltar. É por isso que uma barra de carregamento demora tanto pra carregar. Finalmente descobrimos. Eu só quero entender porque depois de tudo isso, ela ainda consegue ficar presa em 99%. Essa velhinha vai zerar o Minecraft. O neto dela ensinou ela a jogar e do nada ela criou um canal no YouTube. Postou vários vídeos e falou que ia zerar o jogo. Mas tem um detalhe que ninguém percebeu. Na descrição dos vídeos diz que todo o dinheiro que ela ganhar com as gameplays vai ser usado pra tratar o câncer do seu neto, que foi quem ensinou ela a jogar. Esse cara achou um jeito genial de separar as ovelhas brancas das pintadas. Ele tem uma habilidade bizarra pra abrir e fechar a portinha e fazer cada uma ir pro lugar onde precisa ir sem errar nenhuma. As brancas vão reto e as azuis vão pra
Moço, passou uma! Moço, pelo amor de Deus, vai buscar, vai buscar, vai buscar. Moça! No ano novo, comece Vingadores Ultimato exatamente às 9 horas, 29 minutos e 30 segundos. Porque exatamente à meia-noite do ano novo, Tony Stark vai falar, eu sou o Homem de Ferro. Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever eu dormi aqui, que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever eu dormi aqui, que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever eu dormi aqui, que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! No aniversário de 12 anos dessa menina, a mãe dela gravou esse vídeo e disse que daqui a alguns anos ia mostrar pra ela, pra provar que o seu estilo era só uma fase. Mas no seu aniversário de 16 anos, ela provou que a mãe tava errada. O professor explicou pra ele que por causa da física era impossível o objeto bater nele. Ele resolveu testar, confiando 100% no que o professor disse. E realmente confiou. Quase 100%. Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Esse origami foi banido em quase todas as escolas. O dardo de papel é tão fino que se pegar no olho de alguém pode machucar feio. E eles são usados principalmente pra jogar no teto e deixar eles fincados ou fazer desenhos. Vocês estavam achando que eu ia ensinar, né? Ela precisa ficar com a boca fechada 24 horas por dia. Não dá pra comer comidas sólidas e muito menos falar. Escovar os dentes é impossível, mas você ainda precisa limpar eles. E por isso tem que usar Listerine toda hora. E ela tem que ficar assim por 30 dias, porque quebrou o queixo e não pode mexer esses ossos.